Olá, eu estava aqui navegando na internet quando fui surpreendido pela voz do diretor que anunciou que o programa está no ar. Então, já que estamos aqui no Roda de Conversa, vamos começar com o nosso debate, mergulhando logo no nosso tema. Será que as tecnologias de informação e comunicação, e estou falando aqui da internet, das redes sociais, dos novos aplicativos e jogos online, devem ser encaradas como aliadas ou inimigas da sala de aula? A questão é para lá de controversa. De um lado, há quem proíba a entrada de tablets, smartphones e todo tipo de engenhoca tecnológica dentro da sala de aula. Do outro, existem aqueles que se renderam por completo ao mundo digital. O que é certo, afinal? Este é o tema do Roda de Conversa, que começa agora. E vocês devem ter percebido que a nova temporada do Roda de Conversa chega com novidades, equipe e casa novas. Nosso cenário não é mais um estúdio de televisão. Agora, o Roda de Conversa é realizado na Magistra, a nossa escola de formação e desenvolvimento profissional de educadores de Minas Gerais. E vocês vão concordar comigo, não há melhor lugar. Afinal, a Magistra é a escola da escola e o Roda de Conversa é uma estratégia desenvolvida por nossa escola de formação em parceria com a Assessoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E participam do nosso programa o professor Adriano Teixeira, doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da Universidade de Passo Fundo e pesquisador sobre inclusão digital. Converso também com a professora da Unesp, Elisa Schlintzen, doutor em Educação pela PUC de São Paulo e com vasta experiência na formação de professores e em tecnologias digitais na educação. Completa a nossa roda o professor da UFMG, Diógenes da Silva Júnior, doutor em Engenharia Computacional pela University Southern California, com atuação na área de Arquitetura de Sistemas de Computação. Sejam todos, você de casa e vocês aqui do estúdio, muito bem-vindos ao nosso Roda de Conversa. Bom, já que é polêmico, afinal de contas, tecnologia ajuda, atrapalha ou é muito difícil definir? Adriano, Lisa, Diógenes, sintam-se à vontade. Tu que falasse essa palavra polêmico, então você. Para a gente começar a conversa, né? Me parece que o que atrapalha mesmo é um modelo de escola que não dá mais conta e não se encaixa mais numa situação, num contexto em que os nossos jovens e crianças se inserem, em que elas não precisam mais se deslocar a um local específico para escutar alguém falar alguma coisa para elas. Então, começo a colocar por aí, né? Então, talvez o desencaixe esteja num modelo de escola que está há bastante tempo ultrapassado. Na verdade, assim, completando o que o Adriano fala, né, nós hoje estamos na sociedade do conhecimento e da informação, né? Eu até estava conversando com o Diógenes. Antigamente, a informação ela só estava na escola. Hoje está em qualquer lugar. Então, o modelo de escola realmente está ultrapassado. Tem até o Seymour Papert que fala que se o professor hoje tiver que dar aula, ele dá aula de matemática. Eu sou formada em matemática, licenciatura em matemática, né? E se um médico hoje tiver que operar, ele já não consegue, porque ele usa as tecnologias. Então, o problema não está nas tecnologias, e sim no uso que nós fazemos dela, né? Então, isso que o Adriano falou é muito importante, nós temos que fazer uma revisão dessa aula que nós estamos oferecendo para os nossos alunos hoje, né? E que uso que nós iremos fazer dessa tecnologia. Professor Diógenes. Eu também concordo. Era polêmica, né? E uma das questões interessantes é que existem vários tipos de tecnologias, né? Algumas aprimoram, melhoram alguma coisa, né? E outras chegam e pegam a tecnologia anterior e deslocam. Elas são tecnologias disruptivas. E a informática... Quando você fala isso é em função da
não há uma continuidade, na verdade. Exatamente. É isso. Existe uma descontinuidade, ou seja, ela chega e retira a antiga tecnologia, substitui completamente, ou seja, ela não é nem suplementar nem complementar, ela é nova. Então ela desrompe, ela rompe e ela se estabelece. E quando ela chega assim, ela provoca um certo temor. Por isso que eu acho que é polêmica e eu acredito que a primeira resposta é o que é isso, né? É um medo, por isso que muitas escolas hoje continuam proibindo qualquer dispositivo, né? Móvel, computador, tablet ou celular mesmo, né? Enquanto que ele, fora da sala de aula, ele está permeando a vida de todo mundo, né? E ela é disruptiva, então a gente tem que aprender a utilizá-la. Na experiência de vocês, quer dizer, além da gente discutir o tema de uma maneira mais ampla, de alguma maneira, na sala de aula, vocês já introduziram, quer dizer, é até esperado, né? Já estão aqui para discutir esse tema, né? Vocês já conseguiram introduzi-la? E aí, claro, estamos falando de ensino superior, até para depois a gente poder conversar um pouco sobre o ensino básico e fazendo, inclusive, diferenciações entre o médio e o fundamental. Mas na experiência de vocês, no cotidiano, vamos dizer assim, acadêmico de vocês, esse uso das tecnologias, ele está incorporado? Eu vou Vamos discutir um pouco em misturando cima isso, disso aí, mas trazendo 2 elementos anteriores ainda, que é, primeiro, né, não é mais opção usar ou não usar tecnologia. Ponto. Né? Ela é um elemento que entra, não adianta mais o professor fechar a porta da sala de aula. Né? A gente costuma conversar muito com professores e com gestores e que dizem assim, a gente tem nossas políticas, a gente faz nossos ajustes, mas quando o professor entra em sala de aula, ele faz o que ele quer, porque ele fecha a porta. Né? Muito bem, essas tecnologias, elas rompem, elas explodem as paredes da sala de aula, porque físicas, né? elas entram nos bolsos dos alunos, né? E todo mundo aqui já teve a oportunidade, com certeza, de olhar como eles conseguem, mesmo aqueles teclados que são que não são táteis, né? Do iPhone ou qualquer outro tipo de aparelho, eles conseguem, de smartphone, eles conseguem digitar, né? Então não tem mais essa opção. E vocês viram agora que tem Está começando a sair o relógio. Isso. É isso aí. Mas desculpa, Adriano. E daí tem uma outra questão que é, bom, a gente tende a supervalorizar a instituição escola. Tá. A minha fala, e a instituição universitária, a minha fala aqui não é no sentido de dizer que a escola e a universidade não tem mais vez e nem voz, não são importantes. São. O problema é o modelo que se instituiu. Por que eu falo que não é mais tão importante? Eu tenho uma filha de 3 anos, e que eu tenho minhas dúvidas quando ela chegar na idade do ensino médio, ela vai ter alguma coisa que o ensino médio vai poder agregar a ela, porque no fim das contas ela consegue ter acesso às informações que estão lá a qualquer momento, num nível de profundidade maior. E mais um elemento, para finalizar esse argumento aqui, é que o próprio mercado começa a não valorizar tanto assim o diploma universitário. Porque o que interessa é o conhecimento que você demonstrou e não aonde você construiu esse conhecimento. Então a gente tem vários exemplos no mundo aí em que o diploma universitário já não diferencia mais, mas sim o conhecimento. E olha que você está falando de de diploma universitário, imagina o ensino médio. É porque hoje em dia só não faz universidade quem não quer, vamos falar bem a verdade. No Rio Grande do Sul é assim, pelo menos. Né? Completando isso que o Adriano falou, eu estava até conversando, hoje a universidade, quer dizer, sempre, né? A universidade, ela forma os professores para a universidade. E os professores da universidade, que vão para a escola, formam os alunos para a escola. E tinha que inverter. Formar os alunos para a vida, que a tecnologia está na vida, e formar os professores para a escola. Então, nós temos que reverter isso. E aí, voltando para a sua pergunta, né, se eu uso isso, eu sou formada em matemática, né, e depois eu fiz especialização em computação, mestrado em automação industrial e doutorado em educação, né, porque a educação estava dentro de mim e não tinha como ser diferente, né. Então, assim, eu trabalho com as escolas e a gente usa a tecnologia em todo momento. Então, eu lembro que em 99 teve um projeto muito bonito, eu não sei se era de Minas Gerais, que nós fazíamos a formação do Brasil inteiro, lá em Faxinal do Céu, em Curitiba, e o projeto se chamava Olhar Digital. A professora fez um trabalho para a JVC e para a Apple, e aí as crianças iam ao redor
né, filmavam os locais que elas gostavam e depois elas iam para o computador e iriam descrever por que ela gostava, o que tinha. Então, a professora de geografia trabalhou geografia, de matemática, história. Então, você tem que fazer do limão uma limonada. Não posso dizer que você não pode usar um celular ou pegar o celular do aluno. O celular, ele converte toda a tecnologia ali. Ele tem uma câmera, ele tem a comunicação, ele entra na internet, né? Então, eu acho assim, que eu só uso isso, e às vezes eu estou dando uma aula, um aluno pergunta, professora, o que é isso? Eu falo assim, vamos procurar no Google? E aí eles procuram, eles me falam o que é, aí um fala, não, mas eu acreditava que era isso, aí eu giro aquilo ali, gero um debate e paro de ficar profetizando a informação, né? Mas construindo conhecimento com o aluno. Então, eu falo assim, que hoje eu acredito na abordagem construcionista, contextualizada e significativa. Porque aí você constrói algo, né, que vai do contexto daquilo que nós estamos discutindo e eu vou formalizando os conhecimentos para o aluno. Aí eu estou preparando ele para vir. Para até trazer também o professor Diógenes aí na roda, quer dizer, essas estratégias, né, na verdade, né, deixa o celular lá fora, me dá o celular aqui que não vou usar, quer dizer, até porque eu me recordei, ouvindo vocês aqui, do professor da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, que ele dizia, eu sou de uma geração que entrava na internet. Hoje não existe isso mais, né? As pessoas não saem mais não saem da internet. Né? Então, né? Mas todas essas características que nós estamos conversando, professor, lembrando muito da sua intervenção inicial, é exatamente por isso, assim, porque ela, de fato, estabelece uma ruptura. Uhum. Acho que é essa ruptura. E aí essa ruptura, gente, eu estava olhando os dados, por exemplo, de acesso à internet no Brasil, né, que falam que o acesso à internet no Brasil está concentrado, se a gente pensar no perfil da população, nas pessoas abaixo de 35 anos. Exato. Se a gente for mais jovens ainda, a sua filha de 3, o meu de 11, aí, sim, né? E aí nós temos um professorado que se concentra acima de 35 anos. Estamos falando também nessa escola transformada num espaço de conflito de gerações também, não estamos? Sim. Sim. Sim, eu acho que sim. Eu tenho... Sabe como é que eu vejo essa questão do professor querer entrar na internet? É que nem o pai querer entrar na festinha que os filhos estão fazendo, se enturmar com os colegas. Não funciona. Não funciona. Não é... Porque é uma outra concepção, porque eu posso usar... Porque as tecnologias, elas são adaptáveis, elas se adaptam àquilo que eu penso que elas podem fazer. Então, por isso que, posteriormente, a gente vai falar um pouco sobre isso, que o que a gente tem feito na Universidade de Passo Fundo é tentar esquecer um pouco a internet, depois vou dizer por quê. A gente teve um projeto agora que a gente acabou o ano passado, onde tinham 456 notebooks do programa ProUCA, que a gurizada, quando tem na mão, eles querem acessar a internet, mas a escola recebia 1 mega. Então, quando 10 alunos acessavam a internet, acabava a internet para todo mundo. Vamos só explicar, porque a gente pode estar falando para alguém que não está nos entendendo. Quer dizer, 1 mega aí é a banda que ele tem disponível. Todos acessaram a internet, você não consegue mais. Geralmente ele recebe em casa, e quando recebe em casa, a gente está meio incomodado, né? Então, imagina uma escola recebendo 1 mega. Com os meninos, todo mundo, né, querendo acessar, porque é isso que eles querem, acessar. Então, nós temos um problema aí. As nossas políticas públicas, elas são meio esquizofrênicas, né? Porque elas colocam tecnologia, colocaram os laboratórios, software, mas tablet, depois colocaram os notebooks, depois os tablets. Os professores não tiveram tempo nem de se apropriar muito do primeiro, daí não tem acesso à internet e a formação é uma formação baseada na tecnologia e não na metodologia. Então é complicado a situação. Bom, voltar um pouquinho na sua provocação, que eu achei interessante, porque é exatamente a minha área de atuação, né? Então, minha formação é profissional, né? Pesquisa em área de microeletrônica e sistemas de computadores. E eu leciono uma disciplina chamada Projeto de Sistemas Embutidos, uma vez por ano. E a ideia é a gente projetar pequenos computadores, né? Então, no começo, alguns anos atrás, celulares era aquela perturbação, né? Então eu ficava brincando com os meninos, você quer que eu pare a aula? Você pode sair e tal. Né? Hoje já não é mais isso, eles realmente não atendem mais o telefone, nem deixam eu tocar. Mas agora, antes era 1 ou 2, agora assim, praticamente quase toda a turma tem ou um tablet, né?
ou eu chamo de espertofone, né, uma tradução, né, e notebooks, né? E o que é interessante é que, às vezes, eu termino de dar uma aula, um tópico, e um aluno chega, não, eu olhei, eu achei essa aula na universidade, não sei de aonde, será que a gente pode usar? Eu disse, claro, não só pode como deve, né? Porque ele vai dar uma abordagem diferente, ele vai te mostrar talvez um ponto que eu passei por cima e tal. Então, eles já acompanham a aula da gente buscando as aulas que estão lá fora, né? E a gente fica brincando, né, de fazer pequenos projetos, né, de computadores e tudo mais, né? E aí vem esse choque de gerações. Então, quando eu começo o curso, né, falando para eles, né, vocês estão sentados em alguns computadores. Então, porque se tirar da sua carteira os seus cartões de banco, cada cartão de banco é um computador. E é um computador com a capacidade desse computador de 1999 no cartão de banco. Né? E hoje você tem num espertofone um computador de 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás. Né? E alguém até comentou que essa nova geração de telefones, né, de smartphones, eles têm a capacidade do Cray 1, que estava lá na URGS, né, que chegou na URGS, foi aquela festa lá em 1990 e pouquinhos. Isso está na mão de todo mundo. Né? Então, a gente não pode e nem deve lutar contra, a gente tem que aprender a usá-lo. Né? E aí vem esse modelo, né? Você falou muito bem, da questão do conhecimento e a tecnologia. Né? Eu tenho uma visão própria, né? Não sei nem se está certa não, mas a universidade até o século XIX, ela era coletadora de informações e toda a informação estava na universidade. Então você tinha que ir à universidade para pegar o novo conhecimento. O século XIX é o século que a universidade começa a descobrir, né? Ou melhor ainda, né? Acrescentar novos conhecimentos. Começa a pesquisa. Eu vou ter que te interromper um pouquinho para a gente ir rapidinho no intervalo. Sim. E voltar rapidinho para não ter descontinuidade demais no seu raciocínio. Mas eu prometo que eu volto com você nesse tema. A gente vai para uma pequena pausa e volta já já. Estamos de volta com o Roda de Conversa e hoje nós conversamos se é possível, e que já vimos que é, transformar até um objeto de desejo dos alunos, os tablets, os celulares, em instrumento para o ensino. Como que o professor faz isso? Mas antes de continuar a nossa roda aqui, vamos mostrar um exemplo de uma iniciativa de uma professora da Escola Estadual Maria Luísa Miranda Bastos, fica aqui em Belo Horizonte, que estimulou os alunos a criar aplicativos para revisar as matérias de biologia para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos acompanhar. A gente não pode admitir que os nossos alunos hoje, né, eles vivam diferente da presença do celular. O celular faz parte, é companheiro deles, é mais um aluno que a gente tem na sala. Então a gente tem que saber gerenciar esse outro aluno aí dentro de sala. O celular, a princípio, eu comecei a utilizar com os aplicativos normais da biologia, que já existe. Então, os meninos eles já consultavam microscópio virtual, utilizando isso, os próprios aplicativos do celular. Depois que a gente começou com as áreas de empregabilidade aqui na escola, a gente começou a trabalhar mais essa tecnologia. E aí, um aluno meu teve a ideia de criar um aplicativo da biologia para poder rever os conteúdos dos anos anteriores. Para a gente que está no terceiro ano é muito importante revisar o conteúdo, né, e reforçar o conteúdo. Então o aplicativo, a ideia principal dele é promover isso, promover uma praticidade no estudo mesmo e facilitar a nossa assimilação. Além da gente estreitar as nossas relações, que a gente não fica com aquela coisa punitiva, né? A gente dá uma certa liberdade para ele estar utilizando o equipamento, a variedade de imagens, de informações, de simulações, a riqueza que as aulas elas tomam com o auxílio dessas novas tecnologias é muito maior. A gente
gente começou com uma turma em específico, então cada dupla criava um aplicativo. Então a gente pode falar que a gente começou com 15 aplicativos e hoje eu não sei te precisar quantos são. Outras áreas também já começaram a utilizar. Então, a gente criou 2 aplicativos, um que fala sobre a TI e o turismo, né? E o outro aplicativo é o TI Informando, que é separado somente da TI, que os 2 aplicativos são guias, né? E esse guia da escola é mais um informativo da escola do que guia mesmo. Tem mais informações e coisas interessantes que não só para dentro da escola, tem coisas também que são fora da escola, como aulas de reforço, tem algumas coisas de jogos, que é coisas que interessam as pessoas da nossa idade. Então isso está tomando uma proporção muito grande. Eu tenho visto que outros colegas também estão pegando desta ideia aí, né, do uso da tecnologia como um fator positivo. Pelo fato deles saberem que eles podem usar, eles não ficam naquela ansiedade de querer utilizar escondido. Então, existe um momento sim, é prova, recolho todos e coloco estacionados na minha mesa. Agora, se é uma atividade de pesquisa, se é uma atividade que a gente tem que estar vendo uma simulação, eles podem estar usando o recurso perfeitamente. A frase é orientação. Eu acho que essa é a grande chave e é saber utilizar o recurso como um instrumento positivo. Muita gente vê o celular só como diversão, como entrar em redes sociais, essas coisas. Mas a gente acabou colocando ele no meio da escola, como uma forma de ajudar a gente a aprender ou até mesmo simplesmente estudar para provas importantes, como vestibular, Enem. A tecnologia ela não vai substituir o professor, ela é um aliado do professor. O professor ele tem um papel importantíssimo nesse processo, de ser mediador entre o computador e entre o aluno. Nossa professora aí deu algumas indicações para a gente. Professor Diógenes, como eu prometi, volta ao senhor e depois a gente retoma a nossa roda de conversa. E aí, aproveitando um pouco o que o senhor estava dizendo no bloco anterior, vamos tentar pensar um pouquinho em várias questões aí que a nossa colega aí coloca para a gente, né? Achei impressionante. Estou impressionado com a fala dela e o resultado do trabalho dela, né? Então, a minha visão de universidade, né, ao longo da história é que até o século XIX ela acumulava, colecionava conhecimentos. Então, se você não fosse à universidade, você não tinha contato com o universo de conhecimentos, né, que já tinham sido... Precisava beber o conhecimento, exatamente, não é isso? Exatamente. Tinha que ir à fonte para beber, senão você não teria, né? No século XIX, a partir do século XIX, principalmente, vem a era das invenções, né? Ou seja, o desenvolvimento científico explode, né? E aí a universidade passa a ser a geradora de conhecimentos, porque aparecem novos conhecimentos, né? E no século XX, ela se transforma em impulsionadora de tecnologia, né? Eu chamo tecnologia de conhecimento aplicado, ou seja, é o conhecimento que produz alguma transformação e que pode ser industrializado, ou seja, ele pode ser repetido em qualquer lugar, né? Ou seja, o conhecimento em aplicação, né? Então, nós estamos exatamente nesse momento em que se desenvolvem tecnologias. Aliás, a gente só falou de tecnologia, né? A palavra sempre retornando. E com a internet, né? Com todo esse movimento, o que estava localizado na universidade, você não precisa mais ir à universidade. Ele está sendo colocado paulatinamente, pouco a pouco, na própria internet. Então, quando fiz meu doutorado, eu tinha que ir à biblioteca para poder ler, não só os livros, mas as revistas, os anais de congresso e tudo mais, eu não preciso sair da minha sala hoje. Eu diretamente acesso às editoras. De sua casa, né? Eu nem de casa, melhor ainda, né? Então, o conhecimento que estava lá, ele não está mais restrito, localizado fisicamente na universidade, no campus da universidade, ele está em todos os lugares, né? E essa tecnologia, esse motor, né? Esse canal que nos leva até lá. E eu acho que a gente ainda tem um pouco de medo, né? E a outra, junto a esse medo, como ela é tão disruptiva, é o que a gente faz com o conhecimento acumulado para que a transmissão desse conhecimento não precise ser feita do modelo tradicional, ou seja, da proclamação do conhecimento, né? Você falou profetizar, né? Então, assim, os alunos vão e já encontram esse conhecimento, né? E eu achei essa abordagem interessante. Ela leva os alunos a utilizarem uma tecnologia para que o conhecimento eles possam carregar na palma da mão.
Eu acho que é por aí. Luísa, vamos. Na verdade, Não sei. assim, falando o que essa, né, comentando o que essa professora apontou, em 2002 eu fiz um trabalho numa classe especial na política anterior. Ela colocava todas as pessoas com deficiência no fundo da escola numa classe especial. E ninguém conseguia trabalhar com essas crianças, que elas foram diagnosticadas como deficientes intelectuais, né? E estava ali na primeira série há muito tempo. E aí Primeira série do ensino fundamental, né? Hoje é chamado de segundo ano. Seria o segundo né? ano. Segundo ano. Então, não passava pela fase da alfabetização e ficava ali há muito tempo. Então, tinha crianças, adolescentes de 15 anos, 12 anos, que estavam ali. E aí nós começamos a falar assim, do que eles gostam, o que eles fazem, né? Horta. Então vamos fazer horta. Trabalhar matemática, recortar o terreno, retas semiparalelas, fomos trabalhando todos os conceitos matemáticos, de português. As crianças da escola começaram a ver, essas crianças começaram a pisar na horta, começaram a criar cartazes usando, naquela época, o Creative Writer, né? E alguns aplicativos e tal. E aí, quando eles começaram a aprender e ver que eles eram capazes, eles começaram a usar tecnologia também para fazer usar a planilha Excel para fazer o que eles estavam produzindo, o que eles poderiam vender. Um dos alunos começou a fazer palestra na escola para dizer o que é uma horta, não sei o quê, não sei o quê. Então, eles foram saindo do fundo, né? E aí, assim, o uso da tecnologia, ele não era o fim, mas foi um meio. Você está entendendo? E aí, o que aconteceu? Eles, depois, criaram um site dessa sala falando como que eles trabalharam. Então, essa é a abordagem construcionista que eu falo que a professora fez. Ela cria um aplicativo e as próprias crianças criam. O que é a minha escola? Então, assim, e ela está muito certa. Se o professor conseguir ver essa mudança, ele não pode ser substituído. Porque informação, profetizar a informação, você consegue em qualquer lugar. Mas mediar, sistematizar o conceito é só o professor. Você está entendendo? Então, ele pode ser ou mediador pedagógico, ou orientador, ou facilitador, como usam inúmeros nomes. A terminologia aí é diversa, né, professor? Isso, é diversa. Mas ele só não pode ser aquele que profetiza, que fica ali 4 horas falando para o aluno, como é na universidade, ou 50 minutos falando, porque o aluno, ele é ativo. E nós falamos isso, nós queremos o aluno um ser ativo, não sei o quê. Só que nós falamos, fique quietinho aí na carteira, não use material, não use não sei o quê. Então, agora é a hora de aprender. A hora de aprender. Exatamente. Eu vou trazer 2 elementos para chegar na discussão do vídeo. Vamos lá. O primeiro elemento tem um estudo, não é nem tão recente assim, que faz uma projeção que em 2025, a cada 18 minutos, nós humanidade, vamos colocar na internet o equivalente aos primeiros 18 séculos da humanidade, de conteúdo, de informação e assim por diante. Esse é um primeiro elemento, né? O que deixa muito claro que quando eu tenho um conceito de professor, enquanto aquele profissional que vai repassar informações, é óbvio que esse modelo de professor não vai ter espaço, né? Esse papel, não. E daí tem um outro elemento, de repente o professor está nos escutando e diz, tá, mas e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho currículo para cumprir, eu tenho pai de aluno que vinha atrás de mim e dizer, eu vi isso no meu ensino médio, como é que tu não passou isso para o meu aluno? Eu tenho meu coordenador pedagógico que me cobra aquilo, então é uma sinuca de bico mesmo, tem né? tudo aí. Então tem esse primeiro elemento. O outro elemento, o Humberto Eco fala, né? Água morra abaixo, não tem lutar contra. Não tem lutar contra, Exatamente. a tecnologia está aí, né? E daí agora, falando sobre o que a professora colocou, fiquei fã de 2 pessoas. Uma da professora, né? Pela forma criativa como ela introduziu de uma forma pedagógica essa tecnologia. Mas fiquei mais fã daquela menininha que falou assim, puxa, é tão legal a gente fazer uma coisa que nos interessa. Pô, é uma paulada, né? Uma paulada de todo mundo. Porque está dizendo o seguinte, eu venho para a escola e vamos pensar nós como... E quem está nos escutando também, não se pense como professor que está sendo criticado, porque eu sou professor também. Se pense como aluno, né? Qual é a minha autonomia que eu tive em todo o meu processo de formação? Eu nunca tive escolha de professor, não tive como escolher, nem a turma, nem o conteúdo, nem quando, nem o que eu ia ver. Eu sempre fui
aquilo, uma samambaia. Coadjuvante, Eu fui posso uma falar assim? E às vezes nem coadjuvante, porque coadjuvante de vez em quando ele consegue fazer umas entradinhas, né? Não, foi isso. Sim. Agora, então, no que ela coloca, eu acho que o mais importante do que o aplicativo, que no momento que os alunos fizeram o aplicativo, eles reproduziram a escola, porque quando eu acessar aquele aplicativo eu vou estar só lendo, é o processo. Esse é o elemento, né? Quando eles puderam, de alguma forma, colocar a mão na massa e construir alguma coisa a partir dessa tecnologia que para eles tem um apelo tão grande, para que os outros pudessem, de alguma forma, se beneficiar. E nessa construção, primeiro, eles saíram da condição de samambaia, né? Porque eles conseguiram fazer alguma coisa. E segundo, puderam, de fato, contribuir para a educação. Por quê? Porque contribuíram, no momento que tu constrói o aplicativo, a pessoa Léa Fagundes fala, né? Fazer um software significa saber tudo sobre aquilo que tem que ter dentro do software. Exato. Eles fizeram um processo de estudo muito rico, de discussão, motivados para construir aquele software. E segundo, né, sabiam que está fazendo alguma coisa que ia de alguma forma beneficiar as pessoas. Então esse foi o elemento, na minha opinião, mais legal, assim, não tanto o aplicativo, mas o processo de construção. E me chamou a atenção, sobretudo, também o fato dela lidar com aquela perda de controle. Eu não sei quantos estão criados aí, de uma maneira muito tranquila. Ela fala, olha, eu não sei te dizer. Quer dizer, essa situação de que o professor tem que saber tudo, né? Ela lida. Agora, me parece também, assim, me chama muita atenção a questão da possibilidade, sobretudo quando a gente fala aí do smartphone, né? E porque não é só mais um objeto, ele é uma mídia, né? E aí ele te coloca na possibilidade de produtor. Quando você leva para dentro do modelo educacional em que o conhecimento ele está construído em cima de uma linha, de uma mão única, aí é a sua ruptura. Mas interessante, nós conversávamos há pouco aqui, né, passeando aqui pelo campus, e o modelo nosso é um modelo que o pessoal de teoria de comunicação chama de assimétrico, né? Isso. Porque é do professor para o aluno, é tanto que todos os alunos ficam lado a lado, de frente para o professor, né? Então, não existe a interação no Existe sentido de construir alguma coisa. O aluno só interrompe para tirar dúvida, né? E quando você começa a ver essa tecnologia disponibilizada aí na mão dos alunos, fica muito difícil você ficar só nessa posição do proclamador, né, do conhecimento. Ele não precisa mais da gente para conhecer. Já está na mão dele. É só ele estender a mão ou o dedo, né, que ele chega no conhecimento, né? Talvez seja agora aquela, sei lá, de repente é uma volta ao passado, aí o sentido literal da palavra pedagogia, né, que é pegar pela mão. Ou seja, você não precisa mais amamentar, mastigar. Nossas aulas são muito mastigadas, né? A gente que estudou lá fora, o professor ele passa os grandes pontos da matéria. Você tem que estudar. Alguns ainda exigem que você estude antes o capítulo, lê o capítulo antes, porque ele só vai tocar nos pontos importantes. De certa maneira, a pós traz isso, um pouquinho, mas só na pós. Só na pós, Né? só lá, né? Só lá, né? Então, a gente mastiga muito, o brasileiro, né, o professor mastiga muito o conteúdo para o aluno só precisa mamar mesmo. Né, o a Bíblia Seymour está pronta. Papert, um grande pesquisador, ele sempre dizia assim, que a criança ela nasce autodirigida. Ela engatinha, cai, come, não sei o quê. Depois ela vai para a escola, aí ela passa a ser dirigida. Aí ela vai para o ensino médio, continua sendo dirigida. Vai para a faculdade, continua sendo dirigida. Não, quando ela está saindo do ensino médio, fala assim, o que você quer ser? Aí o pai tem que pagar uma profissional para né? terapia para ver o que ele quer ser. Aí ele resolve o que ele quer ser. Aí ele vai para a universidade. Chega na universidade, ele continua sendo dirigido. Aí vai para o mundo do trabalho. O que eu quero? Eu quero um ser ativo, E o que nós fizemos com os nossos alunos? Então, eu não chamo mais de aluno. Eu chamo, porque é o ser que tem que ser amamentado. Eu chamo de estudante. E nem chamo de professor, chamo de educador. Porque não é aquele que vai professar um conhecimento, mas sim aquele que vai educar e mediar todo um processo. Vou aproveitar, até porque Elisa deu uma pausa, então eu vou para a nossa pausa, né? E a gente volta rapidinho no intervalo. E eu aproveito aqui para fazer um convite para você que nos assiste. Você pode participar do Roda de Conversa enviando críticas, dúvidas e sugestões. Nós temos o nosso e-mail,
Anote aí, magistra.rodadeconversa, tudo junto, @educação.mg.gov.br. Você pode também participar pelo telefone, né? O nosso DDD é o 31 e o número é o 33798289. Ou então pelas nossas redes sociais. Existe o facebook.com/educaçãominas e existe o Twitter, que é twitter.com/educaçãomg. Ok? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Roda de Conversa e o tema do programa de hoje são as novas tecnologias, redes sociais, aplicativos e jogos que devem ser encarados como amigos e não como inimigos na sala de aula. O difícil é encontrar a receita. Participam do nosso programa o professor da Universidade de Passo Fundo, Adriano Teixeira, a professora da Unesp, Elisa Schlintzen, e o professor da UFMG, Diógenes da Silva Júnior. Voltamos então à nossa roda da conversa, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou apresentar uma nova matéria com uma nova experiência de utilização da tecnologia em uma das escolas públicas. Para incluir os celulares e as redes sociais no dia a dia das aulas, tem que ter muita criatividade. Os professores da Escola Estadual Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, encararam este desafio e estão conseguindo bons resultados. Vamos conferir. Em 2013, o Wi-Fi foi instalado nesta escola em Belo Horizonte para que os professores pudessem fazer chamadas e lançar notas no diário eletrônico. Só que rapidamente os alunos descobriram a senha e o que parecia ser um problema acabou abrindo possibilidades de novas aprendizagens. Era muito mais simples o seguinte, a gente chegar e falar assim, não, vou trocar a senha aqui do Wi-Fi da escola, ninguém mais acessa. Mas na realidade a senha está lá, é a mesma, né? E negociar isso, o uso adequado, né? Na sala de aula é para usar de qualquer forma, a hora que eu bem entenda, não, tem um direcionamento e torna mais dinâmica a relação dentro de sala de aula. Porque sala de aula nós vamos observar que ela é muito quadrada, ela é muito fechada, né? E na realidade você ampliando o contato, o diálogo dessa sala de aula para além daquela porta, já é um avanço muito importante. Então você busca novas informações e complementa aquelas que você já ia trabalhar normalmente. Nada melhor do que usar as ferramentas, né, para aproximar melhor professor e aluno. E a gente tem um grupo de WhatsApp, que é onde também eu passo instruções para eles, a gente conversa pelo WhatsApp, eu faço correções da linguagem deles, que eles usam uma linguagem tipo VC. Para ficar mais fácil a dinâmica da aula, eu passo pelo WhatsApp o tema da pesquisa que os meninos vão fazer. Porque eles já chegam com o assunto preparado e a discussão fica melhor dentro de sala. Você, utilizando os recursos que a internet oferece, você vai ampliar, né? No lugar de ficar preso ao livro didático, você tem a pesquisa através aí, você acessa ao Google, você tem a troca de informações entre alunos, a troca de informações entre alunos e professores, que é o caso do WhatsApp, que é o caso aqui do Facebook, né? Que o da escola ele orienta com as informações que vêm ocorrendo na escola, troca de trabalhos entre alunos. Nós temos um Facebook aqui do próprio Grêmio Escolar, que tem trabalhos de alunos em vídeo, em áudio, desenhos, textos. Eu resolvi trabalhar com sites de matemática, usar calculadora científica, por exemplo, na parte de geometria espacial, fórmulas. E eles começaram a interagir. As aulas ficaram participativas
E eu gostei muito dessa experiência. Você proibir isso é um desgaste tão grande e depois você vai vendo que é algo tão insignificante que não vai alterar, né? Então você negociando, você consegue chegar a um ponto ali em que você pode possibilitar o uso de forma a ampliar, né, o apoio no desenvolvimento das atividades de sala de aula, das atividades em conjunto. Mais um professor aí que descobriu que é melhor trabalhar com do que contra, do que contra, né? Comentários, outras questões que estão sendo colocadas. Eu vou pegar um gancho, que é uma preocupação minha lá na UFMG agora. Todas essas tecnologias, né, elas têm um custo, né? Então, ou você parte para uma abordagem como eles usaram, mídia social, né, disponibilizada gratuitamente e tal, ou você tem que investir em montar as suas plataformas, né, investir em infraestrutura para isso, né? Para isso, né? E aí eu quero cair no caso do Wi-Fi, né? Nós também temos lá no UFMG, quer dizer, não é o ideal que nós gostaríamos, né? Mas é uma primeira fase de implantação. Nós implantamos há uma questão de uns 2, 3 anos e temos 800, 900 mil pontos de acesso. Não é suficiente, né? E nós estávamos usando precariamente, por várias razões, e no meio do ano fizemos uma mudançazinha lá no firmware, atualizou e tal, melhorou. E as pessoas não perceberam a melhoria, né? E a melhoria que eu percebo, porque estou do lado do gestor, né? A primeira coisa foi a banda. A gente está falando de megabit, né? Nós temos hoje o acesso da UFMG à rede através de um canal de 1 gigabit. E ele nunca foi o grande problema. E nos últimos meses chegamos perto do gigabit. Nós estamos no 800, 900 continuamente. Ou seja, a partir de 9 horas da manhã até 6 da tarde, a gente estava chegando no topo lá. Ou seja, como não tinha mais, muita coisa deixou de ser feita. É tanto que a gente tinha que deslocar mensagens de grupo, né, dos professores para os alunos, a gente tinha que deslocar para o final da tarde para não sofrer ou não atrapalhar mais ainda. E o que aconteceu é que com o aumento da disponibilização da Wi-Fi, né, melhoria de atendimento... Melhorar o acesso. Né? O acesso, a gente comeu toda a banda que a gente tem disponível, né? Então nós estamos migrando para o próximo passo, que é a disponibilidade nossa de 10 GB, porque nós já temos a previsão que 2, 3 já estarão ocupados assim que a gente trocar os equipamentos lá. Então, a gente precisa de fazer investimento em infraestrutura, né? Nós precisamos de preocupar com a questão da senha do Wi-Fi, porque ele fez uma coisa interessante, porque ele liberou um acesso digital para a comunidade em volta, né? A gente tem problemas de segurança, ou seja, acessos indevidos, né? Sites proibidos, aquele monte de coisa. Então, há um outro aspecto, né, tecnológico disso daí, que é a operação dessa tecnologia que nós precisamos preocupar também. E vocês acham, trazendo isso até, o professor Diógenes traz uma realidade da UFMG, a gente pensar isso, inclusive, para o ambiente das escolas estaduais, quer dizer, né, nós estamos falando de um universo de 3.761 escolas em todo o estado de Minas Gerais. Obviamente tem o problema da infraestrutura, do investimento, né? Mas desse tipo de conteúdo, como lidar? Alguns professores, às vezes, em conversas informais, falam, como é que eu lido com esse conteúdo do ponto de vista pornográfico? Como é que eu faço isso? A gente tem alguma reflexão que a gente consegue fazer aqui para tentar ajudar? Eu acho que isso é um desafio e você trabalhar, muitas vezes a gente trabalha com valores, né, ética e tal, e tem a professora Ivani Fazenda que ela fala assim, um aluno pode tirar 10 em ética, né, e não ser ético. E isso é um desafio que você se apropria desse momento, se aproveita desse momento para trabalhar o que é ético, o que não é ético, até que ponto você vai
prejudicar um grupo inteiro se você entrar num site desse, porque aí nós vamos ter a nossa internet interrompida, você está entendendo? E aí você cria regras. Então, quando você vai pôr uma rede, alguma coisa na escola, você constrói junto com seus alunos quais são os regimentos, o que realmente deve regir, permear para que nós possamos usar da melhor forma possível, de forma que vai ser proveitoso para todos nós. Então, assim, eu conheci a Escola da Ponte, lá em Portugal, e aí quem me recebeu não foi um adulto e nem um professor, foi o próprio aluno, e ele me explicou detalhadamente como eu poderia usar a tecnologia, se eu podia fotografar, se eu não podia, porque ele construiu junto. Então, ele obedecia aquelas regras. E as coisas que vêm muito de cima para baixo, né, é complexa. Então, as pessoas... Então, assim, eu vejo esses professores como eles foram sábios, né? E eu vejo os professores, os nossos educadores, como eu falo assim, eu gosto muito de trabalhar com formação, porque eu acho que a saída do nosso país é a educação. É você criar uma cultura de respeito, de ética, de valores, para que as pessoas compreendam vivendo, não lendo, não recebendo, né? A gente, quando tu passou a bola pra gente, a gente ficou, fala, não fala, porque eu tava lembrando uma coisa, a gente tava conversando no Pensei intervalo. que vocês iam me deixar aqui. No intervalo, depois que a gente Tinha que cortar mudar o e nome do programa, Saia Justa. cortar e editar pode, mas teve 2 momentos de hackeagem aqui, né? E isso é uma questão importante de pensar, né? O hacker não é o cara mau, o hacker é o cara que usa a sua competência técnica, os dois, tanto o diretor quanto os alunos, né? De forma criativa para o bem comum, né? Então, os dois tem um bem comum, claro. Porque ali, né? talvez 90% das pessoas que nos escutam pensariam o seguinte: não, o professor, a direção devia ter trocado imediatamente. Sim. O professor hackeou essa loja. Como trocar o segredo de uma fechadura, né? Exatamente. Então o diretor hackeou essa loja. Não, vamos deixar aberto, vamos construir uma forma como o professor estava colocando. Só que tu falava no intervalo sobre, bom, agora no último bloco, vamos ou amarrar ou desamarrar algumas coisas. Eu quero desamarrar algumas coisas. Então vamos desamarrar. E fica como sugestão até para um outro lado de conversa. Então já fica o convite, hein? Se o avião ajudar, melhor. Bom, mas piada interna. Faz uns 20 anos que a gente tem tecnologia nas escolas. Isso. Por aí. Não de forma massiva, né? E o que eu quero colocar é o seguinte: já teríamos tido tempo de que essa tecnologia, que é extremamente potente, poderosa, né? E democrática, pudesse mudar os índices da educação no país. Mas será que ela não muda porque ela é exatamente democrática, Labula? Não, já teríamos tido tempo, mas o que eu quero propor aqui é uma discussão no seguinte sentido. A tecnologia sempre entra com a ideia da interdisciplinaridade, do trabalho por projetos, de usar a tecnologia na minha disciplina, de fazer isso, fazer aquilo. E eu agora estou jogando uma questão para a gente discutir e pensar futuramente, né? Nós não tivemos uma melhoria significativa. No ranking de 40, a gente está em 39º na educação. Então, será que não é hora de pensar a tecnologia de forma diferente? Nós temos alguns países que já estão fazendo isso, Estados Unidos é um, e que quando eles começam esqueça projetos, esqueça a interdisciplinaridade. A gurizada, como a gente chama no Sul, vai lá para dentro do laboratório para programar computadores. Nós temos soluções extremamente fáceis, poderosas, disponíveis em todas as máquinas estaduais do Brasil, chamado Scratch, por exemplo, do MIT. Né? É um software de programação, foi lançado agora há uns 2, 3 meses, a versão do Scratch para smartphone e para tablet, onde a gurizada pode programar. Só uma informação, nos Estados Unidos, as escolas que fizeram isso, os alunos apresentam 30% de desempenho superior nas outras disciplinas, sem usar a discussão da interdisciplinaridade dos projetos com as tecnologias. Por quê? Porque a programação, o Steve Jobs falava, né, nos ensina a pensar. Pensamento procedimental, da programação é isso, pra gente. A criar e assim por diante. Então fica aí no ar, né? Será que não está na hora de fazer algumas experiências? Lá na UPF, em Passo Fundo, a gente ensina 300 jovens de escolas públicas a programar até o 8º ano. E no grupo de pesquisa, a gente está trabalhando com programação de computadores com alunos de 4 a 6 anos. E tem sido muito, mas muito interessante mesmo, né? Então fica aí uma desamarração. E acho que cabe, inclusive, uma outra sugestão aí dessa proximidade maior entre a universidade, sobretudo as universidades públicas, com
vamos chamar aí, os outros níveis da educação, seja infantil, como a fundamental, como ensino médio. Que naturalmente o que a gente pensa, a universidade é o lugar onde a gente desamarra, não é isso? Né? E aí? Sugestões para esse nosso final, estamos caminhando para o nosso final de bloco, em algum momento eu vou ter que amarrar, porque eu tenho que encerrar, mas para a gente pensar, temos aí alguns 2 minutinhos aí para a gente... Eu penso assim, na verdade, eu tenho uma experiência, que até comentei com ele que em Leiria nós nos conhecemos em Leiria. Eu fui apresentar um trabalho e trabalhei com projetos, não com projetos de informática, mas sim usando a informática para desenvolver os projetos. E eu peguei as salas de aceleração. Então, quando chegou o SARESP, eu fui chamada pela escola porque 90% dos alunos ali foram considerados como analfabetos funcionais, certo? E aí nós trabalhamos com projetos sobre violência, que é um tema que vocês vão falar, projetos sobre a fome, e fomos trabalhando com esses projetos. E esses alunos, muitos não sabiam nem... Tinha aluno que estava na 7ª D, que hoje é o 8º ano, que não sabia escrever nem o nome. Ele chamava Daniel e escrevia Fael. Sabe? Então, era um problema seríssimo. E na hora de fazer a prova do SARESP, que é a avaliação do Estado, de lá do Estado, né? O professor tinha que ler o enunciado e anotar o que o aluno falava. Quando nós trabalhamos dessa forma, onde nós usamos a tecnologia, e você falou muito bem, a tecnologia, ela permite a construção, ela permite a colocar o raciocínio lógico da criança e tal. Esses alunos passaram a ter notas melhores, esses alunos que estavam na sala de aceleração, do que os alunos que estavam na melhor sala daquela série. Nós trabalhamos da 5ª à 8ª série. Então, eu acho assim que não é a tecnologia, mas sim a forma que nós vamos fazer isso e como vamos formar os nossos professores, desde a formação inicial até a continuada. Professor Diógenes, uma palavrinha rapidinha, estamos aí quase na acabando. Nossa hora. Uma preocupação que a gente começa a ter, e a minha formação é sempre tecnologia, né? É que não está dando tempo hoje, nos 5 anos de um curso de engenharia, minha engenharia elétrica, engenharia de computação, de ensinar tudo durante esse período. E a gente precisa passar parte do conhecimento para o ensino médio, por exemplo. Mas não dá para passar simplesmente esse conhecimento, ele precisa de certos fundamentos. Mas lá no ensino médio, o aluno tem que começar a ter esse incentivo a descobrir coisas. Não é só na universidade que ele vai descobrir. Aquela ideia antiga de quando você passa no vestibular, você vai conhecer tudo. Não é verdade. Eu acho que o conhecimento você vai ser quando você crescer. Exato. Você já é muito antes disso. Você já é. Já é. Bom, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui na Magistra. Convite aberto para voltar para o Roda, para a gente continuar com esse debate e outros que com certeza estão aí para a gente enfrentar. Roda de Conversa termina aqui, mas você também pode assistir a este e outras edições do nosso programa na internet, na página do Centro de Referência Virtual do Professor, o nosso CRV, e também no canal da Magistra, que fica no YouTube. Basta digitar www.youtube.com/Magistra SEEMG. Tudo junto. Tchau, um abraço a todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo programa.